Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre os antibióticos, principalmente sobre os antibióticos beta-lactâmicos, iremos falar sobre a vancomitina, iremos debater também os tipos de resistência. Os antibióticos beta-lactâmicos são aqueles que contêm no interior de sua estrutura o anel beta-lactâmico. Esses antibióticos, ou seja, os antibióticos beta-lactâmicos, são semissintéticos, pois essa estrutura do anel é produzida naturalmente por micro-organismos. Porém, a gente filtra essas substâncias e, em laboratório, realiza modificações na estrutura para se obter diversos tipos de antibióticos diferentes. O mecanismo de ação dessa tipologia de antibióticos é que o anel beta-lactâmico é muito similar ao dímero de D-alanina que se encontra no final do peptídeo glicano. E fazendo isso, ele então se liga de forma irreversível com a transpeptidase, que é responsável pela síntese do peptídeo glicano. Como funciona a transpeptidase? A transpeptidase vem, reconhece o dímero de D-alanina, remove o último aminoácido, ou seja, remove a D-alanina final do peptídeo e liga a alanina em posição quarta, que também é uma D-alanina, com o aminoácido em posição terceira de um outro filamento. Isso dará resistência ao peptídeo glicano como um todo, quando isso acontece de forma generalizada. Então, como os beta-lactâmicos possuem uma estrutura similar ao dímero de D-alanina, eles se ligam à transpeptidase inativando-a. Assim, ela não consegue vir e realizar a sua função. Lembrando que aqui eu estou vendo o peptídeo glicano por trás, enquanto deste lado aqui eu estou vendo ele por cima. Então, já que ela não consegue realizar essa função, a parede celular das bactérias que contêm peptídeo glicano ficam muito frágeis e acontece que a célula se colapsa e morre. Como o principal beta-lactâmico é a penicilina, a mais conhecida de todas, a transpeptidase, os vários tipos de transpeptidase que existem, podem ser denominados também como PBP, ou seja, Penicillin Binding Proteins, pois é a enzima que também consegue ligar a penicilina e a vários outros beta-lactâmicos. As bactérias podem se defender dessa tipologia de antibióticos através da aquisição de informações para enzimas que interferem na ação desses antibióticos. Por exemplo, elas podem produzir uma PBP que realiza a sua normal função de transpeptidase. Porém, essa possui uma estrutura ligeiramente diversa que se liga com uma afinidade muito menor à penicilina. E assim deixa ineficaz a ação da penicilina. Uma outra enzima que pode vir a ser produzida é a penicilinase, que degrada o anel beta-lactâmico e assim inativa esse fármaco. Quando você está tratando uma bactéria que produz penicilinase, você pode usar inibitores, como por exemplo o ácido clovolânico, sulfobactam e tazobactam. O que eles fazem? Eles inibem a ação da penicilinase e assim você pode usar penicilina, pois esta não será degradada. Uma outra estratégia também é você usar o antibiótico beta-lactâmico denominado metitilina, que ele possui uma estrutura ligeiramente diversa da penicilina, que não vem reconhecida de forma eficiente pela penicilinase. O problema, quando a gente fala de antibióticos, é porque quando a gente utiliza um antibiótico, com o tempo vem selecionadas bactérias que conseguem resistir à estratégia que a gente está usando de tratamento através de antibióticos. Por exemplo, existe um aumento de infecções hospitalares causadas pelas bactérias MRSA, que são Staphylococcus aureus resistentes à meticilina.
O que esses estafilococos áureos fazem? Eles produzem PPPs resistentes tanto à penicilina quanto à meticilina. No específico, quando falamos em penicilinas, estamos falando em antibióticos derivados do ácido penicilânico. O ácido penicilânico é modificado de várias formas diferentes para tornar essas diversas subderivações, algumas mais resistentes à acidez gástrica e assim podem ser tomadas oralmente, algumas para serem mais eficientes contra gram-positivos, algumas para serem mais eficientes contra gram-negativos, pois, por exemplo, dependendo da penicilina que você usa, algumas gram-negativas podem, através da porinas, bombear para fora da célula algumas penicilinas e assim vai impedir que elas alcancem o seu alvo, que é o peptídeo glicano. 5% das pessoas que utilizam penicilina se observa uma reação alérgica, logo se deve trocar o tratamento. As cefalosporinas são também antibióticos beta-lactâmicos, porém, por sua vez, elas derivam do ácido 7-aminocefalosporânico e possuem um espectro de ação muito mais amplo. As cefalosporinas são divididas em gerações e cada geração possui uma maior ação contra gram-negativos e uma menor ação contra gram-positivos. Porém, as cefalosporinas de quarta geração demonstram uma alta capacidade de serem eficientes tanto contra as gram-positivas e tanto com as gram-negativas. E elas estão relacionadas, então, com fenômenos de disbiose, ou seja, a desregulação da nossa normal flora microbiótica. Lembrando que em um indivíduo saudável adulto existem 100 trilhões de bactérias vivendo em perfeito equilíbrio entre elas e conosco. Logo, o utilizo de uma substância que com um espectro de ação tão grande pode causar o aparecimento de infecções oportunísticas que aproveitam este desequilíbrio, como, por exemplo, diarreia por parte de Clostridium difficile e também uma candidíase oral, por exemplo. As cefalosporinas são beta-lactâmicos bem grandes. Isso faz com que elas sejam mais resistentes a beta-lactamases e que também ela tenha um tempo de meia-vida bem maior dentro do nosso organismo. 10% das pessoas que possuem alergias a penicilinas também possuem alergia a cefalosporinas, enquanto apenas 2% das pessoas são alérgicas a cefalosporinas sem serem alérgicas à penicilina. No grupo dos beta-lactâmicos, encontramos também os antibióticos carbapenêmicos. Estes também possuem um amplo espectro de ação e podem ser inativados por uma enzima denominada carbapenemase, que é uma enzima produzida de forma descontínua pelas bactérias. Isso irá dificultar, então, a leitura de um antibiograma. Dentro dos beta-lactâmicos, encontramos também os monobactâmicos. Estes, porém, são mais específicos para bactérias gram-negativas aeróbicas. Os tipos de resistência que um micro-organismo pode ter para um antibiótico podem ser distinguidas tanto em resistências naturais quanto em resistências adquiridas. As resistências naturais, por exemplo, podem ser observadas em relação ao micoplasma com as penicilinas. O que são micoplasmas? São bactérias extremamente simples, que não possuem parede celular, possuem apenas uma membrana plasmática, que possui esteróis que estabilizam esta membrana. Logo, não adianta o quanto de penicilina você use. Como eles não possuem o alvo deste antibiótico, eles serão resistentes à penicilina, pois não possuem o alvo final, que é o peptídeo glicano em sua parede celular. Um outro exemplo, por exemplo, são as micobactérias. Micobactérias, uma coisa, micoplasmas, outra coisa. As micobactérias são bactérias que possuem uma parede celular extremamente complexa. E elas possuem
uma camada de peptídeo glicano, sim, porém ela está abaixo de grossas camadas de lipídios em suas paredes celulares. Logo, pode ser que você use um antibiótico que não consiga chegar neste peptídeo glicano, pois essa possui uma resistência natural a este antibiótico, pois o peptídeo glicano dela está escondida bem abaixo da sua parede celular. Mas podemos também falar de uma resistência adquirida, e estas são mais preocupantes no âmbito médico, pois comporta o aparecimento de resistência onde antes havia sensibilidade. Ela ocorre principalmente por causa de mutações espontâneas ou pela aquisição de plasmídios que contêm informações vantajosas. Logo, com o passar dos anos, com o uso incorreto de antibióticos, vêm selecionadas bactérias que possuem mutações espontâneas ou plasmídios que favorecem a sobrevivência dessas bactérias. E o pior é que essas bactérias passam essas informações vantajosas tanto verticalmente, de uma célula-mãe para duas células-filhas, ou elas podem passar também horizontalmente, através dos fenômenos de conjugação, que é a doação de plasmídio, transdução e transformação. Mas também elas podem passar essas informações não só para bactérias de uma mesma espécie, mas também podem passar para bactérias de espécies diferentes. Por isso é tão preocupante a resistência adquirida em âmbito médico. Entre os antibióticos que interferem na síntese de peptídeo glicano, nós temos também a vancomitina. Este antibiótico não é, porém, um beta-lactâmico. Como é o seu mecanismo de ação? Ele se liga ao dímero de D-alanina e impede a ação da transpeptidase. A resistência para este aminoácido, ou seja, a vancomitina, pode ocorrer de forma natural. Por exemplo, nos lactobacilos, eles, ao invés de terem um dímero de D-alanina, eles possuem a D-alanina e depois o D-lactato. E assim a vancomitina não consegue reconhecer essa estrutura, se tornando ineficiente. Mas também existe uma resistência adquirida, que ocorre principalmente entre os enterococos. Estes conseguem, através de plasmídios, codificar uma enzima que modifica o último aminoácido, remove a D-alanina e coloca aqui uma D-serina, e também tornando ineficiente a ação da vancomitina. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de antibióticos de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com a galera que também está estudando microbiologia e se inscreve no canal. Este canal irá falar tudo sobre medicina. Fui!